Este caso bizarro foi marcado por várias falhas na investigação, e até os dias de hoje existe uma pergunta sem resposta: será que os jovens condenados pelo crime de fato o cometeram? Hoje contarei o caso de O Trio de West Memphis. No dia 5 de maio de 1993, três garotos, todos eles com idade de 8 anos, Steven, Christopher e James, foram encontrados mortos em uma floresta muito conhecida da cidade de West Memphis, chamada Robin Hood Hills. Um mês após as crianças serem encontradas, três jovens foram presos pelo crime: Jesse Miskelly, Jason Baldwin e Damian Eccles. No dia 5 de maio, os três garotos que costumavam brincar juntos após a escola não retornaram para casa no horário normal. Então, o pai adotivo de Christopher estranhou este comportamento e ligou imediatamente para a polícia. E o lugar mais lógico de procurar essas crianças era a floresta Robin Hood Hills, onde eles costumavam brincar. Apesar de ser uma floresta um tanto perigosa, já que ficava próxima a uma parada de caminhões e também muitas pessoas e criminosos iam à floresta para usar drogas. As buscas pelas crianças foram imediatamente iniciadas, mas acabaram sendo limitadas mesmo com a ajuda de vizinhos e amigos, pois foram feitas muito tarde da noite. No dia seguinte, dia 6 de maio, outras buscas mais robustas foram iniciadas, e essas buscas duraram até cerca do meio-dia. Apenas um voluntário das buscas quis continuar após este horário, e foi exatamente esse voluntário que acabou encontrando um tênis sem o cadarço boiando pela água de um lago lamacento na floresta. Esse voluntário então ligou para a polícia e cerca de 15 minutos depois, todos já estavam no local e realizaram uma busca mais minuciosa e acabaram encontrando os corpos dos três garotos boiando na água. As crianças estavam completamente nuas e tinham seus tornozelos esquerdos amarrados aos seus pulsos esquerdos atrás das costas, e isso também ocorria com seus tornozelos e pulsos direitos. Suas roupas foram encontradas no riacho, muitas delas estavam enroladas em pedaços de gravetos que haviam sido jogados na lama. Curiosamente, duas roupas íntimas dos garotos nunca foram encontradas. Os corpos foram levados e analisados, e as autópsias revelaram que Steve e James morreram de múltiplas lesões e afogamento, enquanto Christopher morreu de múltiplas lesões, mas ele também possuía mutilações em seus órgãos genitais. O caso logo tomou conta da mídia, e a pressão para resolver esse caso desceu com um peso enorme nos investigadores. Todos estavam de olho nos rumos das investigações, e isso pode ter sido um dos motivos pelo qual esse caso teve um rumo um tanto estranho. Ao investigar o assassinato, os policiais James Sudbury e Steve Jones tiveram inúmeras linhas de investigação, mas acabaram se concentrando em apenas uma, a de que havia sido um crime ligado a um culto satânico. E eles já até tinham os suspeitos perfeitos para este crime. Eram eles três adolescentes pobres e problemáticos da cidade: Jason Baldwin, Damian Eccles e Jesse Miskelly. Jason e Damian eram grandes amigos e estavam sempre juntos, e Jesse, que era vizinho dos dois jovens, costumava os acompanhar em alguns momentos. Os três jovens viviam andando pela cidade com roupas pretas e camisetas de heavy metal, e por isso sofriam um grande preconceito vindo das pessoas em geral.
Os investigadores então chamaram Damien várias vezes à delegacia para prestar depoimentos. Ele chegou a ser chamado mais vezes do que qualquer outro suspeito, apesar dos policiais afirmarem que ele não era um suspeito de fato, mas apenas uma fonte de informação. Outro fato que também reforçou a tese dos investigadores foi o filho de Vicky Hutchinson, uma nova moradora da cidade. Vicky, no dia 6 pela manhã, havia ido à delegacia para realizar um teste de polígrafo para determinar se ela tinha roubado seu chefe. Ela acabou então levando seu filho Aaron, e a criança ficou o tempo todo falando que os meninos haviam sido mortos no teatro, mas ninguém deu muita bola para a criança. Mas quando os corpos foram encontrados, eles pediram para que Aaron contasse mais sobre o que ele sabia. Aaron possuía a mesma idade que as crianças mortas e costumava brincar com elas frequentemente. Ele contou que presenciou todo o assassinato, que eles tinham sido mortos no teatro por satanistas que falavam espanhol. Mas acontece que o depoimento de Aaron não era muito confiável, já que não existia teatro perto do local onde os garotos foram encontrados, e Aaron também não conseguiu identificar nenhum dos 3 adolescentes que eram suspeitos do crime. Vicky, que era conhecida de Jesse, um dos garotos suspeitos, concordou com a polícia em colocar microfones escondidos em sua casa para gravar uma reunião que ela teria com Jesse, onde ele iria apresentar a ela seu amigo Damien. Em outro momento, em declaração à polícia, Vicky disse que ela, Jesse e Damien havia ido a uma reunião de Wicca e que lá Damien, enquanto estava bêbado, se vangloriou de ter matado as crianças. Acontece que Vicky não conseguiu informar aonde foi essa reunião e também não soube dizer o nome de nenhum outro participante da mesma. Anos mais tarde, Vicky confessou que ela tinha inventado essa história incriminatória contra Damien para evitar enfrentar acusações criminais e por medo da polícia. Ela também disse que as gravações das escutas colocadas em sua casa não revelaram nada incriminatório contra os jovens e que mesmo a polícia dizendo que as gravações eram inaudíveis, Nick disse que dava para escutá-las perfeitamente. No dia seguinte à reunião na casa de Vicky, a polícia resolveu interrogar Jesse, apesar de ele ser menor de idade e possuir um QI de 70. Jesse tinha praticamente o intelecto de uma criança. O interrogatório durou cerca de 12 horas e o mais curioso foi que apenas 46 minutos foram registrados em fitas, os exatos minutos em que Jesse confessava o crime junto com seus amigos. Um fato um tanto absurdo foi que mesmo a polícia não podendo de forma alguma interrogar um menor de idade sem a presença de seus pais ou de um advogado, eles não só o fizeram, como a confissão de Jesse foi aceita contra ele. Mais tarde, Jesse até mesmo disse que ele confessou por medo da polícia, que havia sido violenta e o deixaram cansado e confuso, além de o ameaçarem. Em outro momento, Jesse chegou a fazer outra confissão, acompanhado então de um advogado, relatando como os garotos haviam sido assassinados. Com isso, os 3 jovens, Jesse, Jason e Damien, foram presos pelo assassinato das crianças. Durante o julgamento, um especialista em falsas confissões foi chamado no caso de Jesse e ele disse que esse foi um clássico exemplo de coerção policial. Ele citou várias inconsistências nas confissões. Por exemplo, Jesse disse em sua segunda confissão que Damien havia violentado as crianças, mas a autópsia revelou que os meninos não sofreram nenhum
tipo de violência sexual. Foi em 5 de fevereiro de 1994 que Jesse foi condenado à prisão perpétua por um júri popular. Damian e Jason foram julgados juntos e a promotoria acusou os jovens de assassinato satânico. Eles até mesmo chegaram a chamar um especialista em satanismo para testemunhar que as mortes foram de fato um ritual satânico. Em 19 de março, Damian e Jason foram considerados culpados e condenados. Jason foi condenado à prisão perpétua e Damian foi condenado à pena de morte. Um fato curioso foi que o que levou à condenação dos jovens foi um relato do detetive Ridge, que disse que os comentários de Damian sobre o assassinato eram um tanto precisos com coisas que não foram divulgadas na TV, como o fato dos garotos estarem na água. Apesar que esses comentários de Damian nunca foram de fato gravados e registrados. Damian, em seu testemunho, alegou que o detetive havia dito era impreciso e, em alguns casos, mentira, pois Damian só sabia o que era noticiado na TV pela mídia. Em 2011, Damian, Jesse e Jason entraram com uma apelação e o juiz que julgou o pedido condenou os jovens a 18 anos e 78 dias de prisão, o que era o tempo exato que eles já haviam cumprido. Devido a isso, os 3 foram liberados da prisão no mesmo dia da sentença. Este caso foi marcado por inúmeras críticas às investigações. Para começar, havia o local do crime, que não foi isolado corretamente e acabou sendo completamente pisoteado, impedindo que evidências pudessem ser coletadas. Outro erro foi que a polícia retirou os corpos dos meninos da água, o que só poderia ser feito pelos médicos legistas, por poder conter evidências. Outra coisa foi que os legistas só foram chamados 2 horas após os corpos serem encontrados. Havia também uma amostra de sangue no local que não foi devidamente coletada, sem contar os inúmeros vazamentos à imprensa, que contribuiu e muito para manipular a opinião pública acerca dos jovens que foram acusados, como, por exemplo, a confissão um tanto duvidosa de Jesse, que foi vazada à mídia, permitindo assim que fosse montado um cenário perfeito de que o crime tinha sido um culto satânico. Esse tipo de influência da mídia é tão perigosa que pode até mesmo influenciar um júri popular. Agora vou falar um pouco das outras pistas que foram descartadas pela polícia. O primeiro é o caso dos jovens que fugiram da cidade 4 dias após os corpos terem sido encontrados. Esses 2 jovens foram pegos em Oceanside. Eles eram Chris Morgan e Brian Holland. Chris era um conhecido casual das 3 crianças assassinadas. Ele dirigia um caminhão de sorvete que fazia a rota da vizinhança das crianças todos os dias. Esses jovens também já haviam sido presos anteriormente por delitos envolvendo drogas. Eles fizeram testes de polígrafo, mas o teste deu inconclusivo. Suas amostras de DNA foram enviadas ao West Memphis, mas os policiais não se deram o trabalho de analisá-las. Há também o estranho no restaurante Bom-Janglês. Na noite do dia 5, que foi o dia que as crianças haviam desaparecido, um homem negro ensanguentado entrou no banheiro feminino do restaurante Bom-Janglês. Os funcionários disseram que o homem estava aparentemente desorientado. Uma funcionária ligou para a polícia. E a policial que respondeu o chamado, quando chegou ao local, não encontrou o homem, pois ele já havia partido. Ela sequer entrou no banheiro para averiguar.
No dia seguinte, quando os corpos foram encontrados, o gerente do restaurante ligou para a polícia, pois achava que o homem estranho poderia estar ligado ao crime. A polícia então investigou o banheiro e coletou amostras de sangue que o homem deixou para trás quando encostou nas paredes. Acontece que estas amostras foram perdidas por um policial num clássico caso de incompetência. O pior é que essas amostras poderiam dar outro rumo à investigação, já que posteriormente foi encontrado um cabelo na cena do crime e análises revelaram que pertencia a um homem negro. A suspeita do padrasto de uma das crianças assassinadas. Algumas pistas apontavam para Terry Brandt, o padrasto de Steve Brandt. Foi encontrado um fio de cabelo agarrado a uma das vítimas e, quando testado, deu inconclusivo em relação a Terry, mas outro cabelo encontrado em um tronco no local do crime continha o DNA de um amigo de Terry, Dave Jacob. Esta amostra do cabelo não foi o suficiente para a polícia, pois o cabelo de Terry ser encontrado em uma das crianças não era nada demais, pois ele era padrasto de uma delas e elas estavam sempre em contato com ele quando brincavam na casa de seu enteado. Mas o cabelo de seu amigo David já era um tanto difícil de explicar. Outra coisa foi que Pen, mãe de Steve, declarou no tribunal em 2009 que ela e sua irmã haviam encontrado o canivete de Steve na cabeceira de Terry. A mãe de Steve afirmou que o menino sempre carregava o canivete com ele e, quando não foi encontrado junto do corpo, ela achou que os assassinos haviam o levado. E foi um choque enorme quando ela achou o canivete na cabeceira de seu marido. A irmã de Pen também afirmou que ela testemunhou Terry lavar as roupas, cortinas e roupas de cama de Steve em um momento estranho na época do assassinato. Claro que os dois homens negaram qualquer envolvimento e o caso foi dado como encerrado pela polícia. Infelizmente, talvez nunca saibamos da verdade sobre esse caso, se os jovens foram realmente culpados pelo crime, mesmo alegando incansavelmente que eles eram inocentes. Esse parece ter sido um caso clássico de pressão por culpados em um caso notório, e o preconceito contra os garotos que fez deles alvos perfeitos. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho, assim quando sair novos vídeos você será avisado. Comente aí embaixo se você possui alguma informação extra sobre esse caso ou se alguma informação que foi dada no vídeo está incorreta. Um forte abraço e até a próxima!